Olá, sou a professora Dayana e a nossa aula é: vamos falar sobre gênero? Gente, gênero. Que palavra é essa complicada que muitas vezes nós não compreendemos, não é mesmo? Então eu começo falando sobre gênero. Gênero, na sociologia, está ligado a uma construção social. Mas, para aí, prof, o que é essa construção social? Algo que vai se construindo dentro da sociedade? É isso mesmo, gente. Então, quando falamos de gênero, é uma construção por quê? Gente, quando vocês nascem, normalmente, vamos falar aqui de sexo biológico. Se nasce menino ou nasce menina. Normalmente as meninas quando nascem já colocam o quê? Brinquinho, não é? Nas bebês. Mas será que essas meninas, elas gostariam de usar brinco? Por que não colocam brinco nos meninos? Porque a sociedade espera que as meninas usem brincos desde pequena. Estão começando a entender? Então, o gênero é uma construção social. Não quer dizer que o sexo feminino ou sexo masculino, biologicamente falando, se identifique com esse papel o qual a sociedade estipulou para cada um. Então, o gênero está relacionado com aquilo que é esperado da sociedade, desses papéis sociais. Melhor dizendo, são coisas incorporadas em nós enquanto indivíduos. E a partir disso, nós vamos reproduzindo com naturalização coisas que não são naturais. Então, é importante entendermos isso. Então, gênero é essa construção. A sociedade, ela vai dizer como as pessoas devem agir, relacionando-as com o seu sexo e esperando que comportamentos sejam específicos. Por isso que na sociologia nós estudamos o gênero. E principalmente nós iremos falar aqui segundo Bourdieu, que ele nos traz as questões do hábitos. Hábitos seria o quê? Uma forma de pensar e agir no mundo. Então, aquilo que é esperado pela sociedade. Elas esperam que nós, enquanto mulheres, né, durante muito tempo, infelizmente, até os dias de hoje, que nos comportamos de maneira muito mais delicada, o dito sexo frágil, né, donas de casa. Não! Então, isso é uma construção social. Além disso, se espera do homem uma virilidade, uma masculinidade. Então, isso é o quê? Uma construção social. Mas não quer dizer que seja assim. E o mais interessante que Bourdieu ele nos traz é que é muito inconsciente, porque é tão incorporado na sociedade que muitas vezes nós acabamos não refletindo sobre as atitudes as quais nós temos. Por isso que naturalizamos. Nós trazemos algo que não é natural como se fosse algo natural. E aí que entram o quê? Os preconceitos. Porque a sociedade, ela acaba esperando desses atores sociais determinados papéis. Mediante isso, eu quero recordar com vocês um filme muito interessante, que é Se Eu Fosse Você. Neste filme, né, nós temos lá o Tony Ramos e a Glória Pires, em que eles trocam, né, de corpo. A Glória Pires será o Tony Ramos e o Tony Ramos será a Glória Pires. E aí a gente nota no processo do filme que ela não sabe lidar sendo ele e ele não sabe lidar sendo ela. Por quê? Se espera desses atores sociais um determinado tipo de comportamento. Ele tem que usar salto, ele precisa fazer outras coisas. Até porque, eu vou fazer uma paradinha aqui. Nós, enquanto mulheres, precisamos usar salto? Isso nos identifica enquanto mulher? Não. Então, vocês vejam como é incorporado e nós vamos reproduzindo socialmente. Infelizmente, essas reproduções, esses papéis sociais, eles são uma estrutura, são a base da sociedade. É por isso que é muito importante nós irmos desconstruindo essa estrutura. Porque não quer dizer que, enquanto mulheres, têm que usar salto, ou enquanto homens não podem usar salto. Por quê? Repito, estou sendo cansativa, mas é muito importante para vocês compreenderem que o gênero, ele é uma construção social e está aqui no nosso inconsciente. E é aí que vem a importância dessa desconstrução. Seguimos aqui, ó, natural, biológico, a dominação masculina. Vamos entrar num ponto chave da nossa aula, a dominação masculina. Nós vivemos numa sociedade dita patriarcal.
Mas o que seria esta sociedade patriarcal? Que vem de patriarca. Pô, prof, ajudou muito, né? Não, patriarcal vem de pai, realmente. Até porque, infelizmente, se tem uma tradição de que o pai manda na família, de que o pai decide sobre a vida de todos dessa família. Então, esta sociedade dita patriarcal, ela terá o quê? Uma dominação masculina. Todos nós passamos por essa dominação masculina. Do homem dizer o que é certo, do homem estar ocupando praticamente todos os espaços de poder, e não só de poder, todos os espaços mesmo, porque durante muito tempo nos foi negado enquanto mulheres, nem posso falar durante muito tempo, porque infelizmente até os dias de hoje também muitos espaços ainda não são negados. Então é importante vocês entenderem que esta dominação masculina, ela carrega consigo esta violência simbólica. Por que isso, gente? Como nós vivemos nesta sociedade patriarcal, é muito triste ver esta dominação masculina. E eu trago para vocês os dados. A cada 5 minutos, uma mulher no nosso país, ela é violentada. Então isso é muito sério. Os índices de feminicídio crescem a cada dia. Por quê? Em função desta dominação. Até porque nós, enquanto mulheres, somos vistas como propriedade destes homens. E acabam trazendo consigo também, porque o machismo, gente, ele faz mal tanto para nós enquanto mulheres, quanto para os homens. Obviamente, para nós é muito pior, porque a nossa vida que está em jogo. E por quê? Em relação desta violência simbólica. Vocês sabiam que até pouco tempo, na nossa Constituição, adultério era crime? Mas o adultério de nós enquanto mulheres, não em relação à masculinidade. Então o homem ele poderia defender a sua honra. Vem comigo. Ó, a dominação masculina, uma violência que ela é simbólica. Na Constituição, o homem poderia sim, né, atentar contra a vida da sua esposa caso ela fosse adúltera. Eu posso trazer para vocês também vários livros da nossa literatura brasileira em que as mulheres são mortas porque os traíram ou porque não os queriam mais. Então nós vamos introjetando cada vez mais no nosso inconsciente esta violência simbólica. E o pior, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, nós nem notamos. Então, por isso que esta sociedade patriarcal é um grande mal. Temos que desconstruir. Vocês devem pensar, mas prof, todas as sociedades são patriarcais no mundo? Não. Mas como assim? Não. Nem sempre o patriarcado teve o poder. Por isso que é muito importante nós entendermos o que é gênero, essa construção social, esses papéis sociais que se esperam de nós. Porque esses papéis sociais acabam contribuindo para essa violência simbólica que está no nosso inconsciente. Então, é uma desconstrução. É muito importante nós nos reconhecermos enquanto machistas. Ou vocês acham que eu, aqui, professora de vocês, também não tenho atitudes machistas muitas vezes? Tenho. E tento todo dia ir me desconstruindo. E paro. Opa! Não posso falar isso, porque está no meu inconsciente, está introjetado, está incorporado e, infelizmente, nós vamos reproduzindo socialmente. Por isso que eu peço para vocês, meus alunos, vamos refletir, vamos começar a desconstruir, a desincorporar aquilo que nos foi ensinado. Como, por exemplo, o rosa e o azul, as cores que vão definindo, não tem cor que define. Nós precisamos entender que é uma construção. E se é uma construção social, nós devemos desconstruir. Então, na nossa aula foi, vamos falar sobre gênero. Bourdieu e o hábitos específico, construção social, atores, incorporamos e reproduzimos, né, este comportamento, hábitos, uma forma de pensar e agir no mundo. Meus alunos, por favor, pensem, reflitam, que todos nós juntos, só assim, conseguiremos superar o patriarcado, que tão mal faz para a sociedade. Um grande beijo, tire uma foto desse quadro e até!